Quando o Massacre da Serra Elétrica de Tobe Hooper foi lançado em 1974, era diferente de tudo que o público já tinha visto antes. Houve exceções, como Psicose, nos anos 60, mas o terror de 5 décadas atrás era frequentemente gótico e centrado em monstros, antes de uma onda de terror religioso, graças ao Exorcista de 1973. Conseguir com que esse subgênero tivesse seu momento alguns anos antes de Halloween popularizar filmes sobre homens mascarados causando estragos em pessoas inocentes foi quando, em 74, foi feito um grande sucesso, mas controverso, pois muitos reclamam do excesso de sangue do filme. A controvérsia fala sobre o quão eficaz era a atmosfera, pois o Massacre da Serra Elétrica tem na verdade pouca coisa vermelha, mas nos faz pensar como os enquadramentos que nos sugestiona e faz com que nossa imaginação trabalhe é muito mais poderoso. Quando nos anos 2000 os estúdios de Hollywood começaram a revisitar clássicos de terror com remakes que buscavam atualizar essas histórias para uma nova geração, Michael Bay, através da sua produtora Platinum Dunes, viu no clássico de Tobe Hooper uma oportunidade de recriar o horror visceral que havia aterrorizado o público quase 3 décadas antes. A direção foi entregue a Markus Nispel, um diretor alemão conhecido por seu trabalho em videoclipes e comerciais, o que garantiu uma abordagem visualmente estilizada e moderna. A nova versão trouxe uma estética ainda mais polida e um tom ainda mais sombrio, atraindo tanto novas audiências quanto fãs do original. Eu sou o Renato e vamos explorar em detalhes do remake, abordando seu impacto, as principais diferenças em relação ao original, o contexto da produção e várias curiosidades que cercam a obra. O filme foi rodado no Texas, assim como o original, para manter a autenticidade da atmosfera sufocante e opressiva, que é uma marca registrada da franquia. A equipe de produção se esforçou para criar um cenário que equilibrasse o realismo com o horror estilizado, resultando em um ambiente que parece tanto familiar quanto estranhamente desconcertante. Uma das maiores diferenças entre o remake de 2003 e o filme original de 74 está no tom. Enquanto o original de Hooper é muitas vezes descrito como quase documental, com uma atmosfera crua e realista, o remake adota uma abordagem mais cinemática e estilizada. A paleta de cores é mais sombria, com o uso acentuado de sombras e iluminação, para criar uma sensação de pavor constante. Outra diferença significativa é a caracterização dos protagonistas. No filme de 2003, os personagens principais, liderados por Erin, têm um desenvolvimento mais aprofundado e são apresentados com mais nuances, o que os torna mais identificáveis e humanos, ao contrário do grupo de jovens do original, que serviam mais como arquetipos do gênero slash. O filme de Markus Nispel pega a cena da van e transforma em algo ainda mais perturbador. Aqui eles não pegam um membro da família de canibais, mas sim uma vítima, uma jovem chorona e inconsolável que balbucia sobre um homem mau antes de sacar uma arma e murmurar: "Você vai morrer", e então acabar com seu próprio sofrimento. É um visual chocante. Esse filme tem sangue, é visceral e sem esperança. Conhecer o louco é uma coisa, mas é mais assustador conhecer a vítima, que prefere acabar com seu sofrimento do que viver mais um minuto com essas consequências. Quem poderia destruir mentalmente alguém assim? Estamos prestes a descobrir. Leatherface, o vilão icônico, também passou por algumas mudanças. No original, ele é uma figura grotesca e quase animalesca, enquanto no remake ele é retratado com um pouco mais de profundidade, mostrando seu lado vulnerável e a influência de sua família disfuncional. O novo Leatherface é igualmente aterrorizante, mas há uma camada extra de tragédia em seu personagem que é explorada de maneira mais sutil. A versão de Andrew Braniaski, também chamada Thomas White, é semelhante à versão de Gunnar Hansen. O doente ainda gosta de usar o rosto de outras pessoas como máscara, mas ele é mais brutal. Ele é uma fera mais inteligente, mais forte e mais rápida, de um Leatherface que não está tão aflito quanto na sua primeira versão. Ele não é Michael Myers sem emoção ou Jason Voorhees. Matar é o passatempo favorito dele, e ele não brinca. O que o torna tão assustador é o filme mais perturbador, é a apresentação de suas vítimas. Muitos dos personagens de 1974 são mal escritos ou simplesmente irritantes. Ficamos tão irritados com as reclamações constantes de Franklin que você quer comemorar quando a motosserra de Leatherface o cala. Os personagens do remake são um grupo muito próximos de amigos, liderados por Jessica Biel. Passamos mais tempo com eles e nos importamos tanto que numa cena perturbadora que Leatherface aparece usando o rosto de um deles. É um soco no estômago. Herm é o elenco perfeito como ex-instrutor de treinamento da Marinha, que encontrou fama para sempre em Nascido para Matar de Stanley Kubrick,
como o sargento de artilharia Hartman. Suas tiradas profanas e chocantes são a parte mais memorável do filme, e talvez seja estereótipo, mas ele traz exatamente a mesma intensidade para esse remake. Quando o grupo conhece pela primeira vez, eles ficam aliviados, pensando que estão salvos, mas sabemos melhor que ninguém que tudo piorou. Ele não esconde sua personalidade, é um humano vil desde o início, menosprezando todos quando eles buscam ajuda após a morte da garota. Hoyt zomba da situação, brincando sobre apalpar a falecida. A intensidade e energia dele é facilmente a parte mais assustadora do filme. A tensão permanece tão alta toda vez que ele está em tela, que é quase demais para suportar. Um homem com uma motosserra nós já vimos antes, mas um sádico que tortura com a língua foi muito bem feito. Encontrar o assassino que veste a pele de suas vítimas é mais tranquilo em comparação. Uma das cenas mais memoráveis é quando descobrem o trailer habitado por uma família perturbada. A tensão crescente nessa cena é resultado de uma cuidadosa combinação de direção, atuação, designer de som, com cada elemento contribuindo para um clima de crescente desconforto, um padrão que segue todo o filme. Seus bastidores estão repletos de curiosidades que contribuem ainda mais com sua criação, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Michael Bay decidiu produzir o remake porque era grande fã do filme original. Ele acreditava que a história ainda tinha relevância e que a nova versão poderia atingir um público ainda mais amplo, especialmente aqueles que não tinham visto o original. A máscara usada por Leatherface no remake foi cuidadosamente criada para parecer tanto realista quanto grotesca. A equipe de maquiagem trabalhou para dar à máscara uma aparência que refletisse a deteriorização mental do personagem, com detalhes que sugerem um processo perturbador de sua criação. Nessa versão há um esforço para humanizar Leatherface, mostrando que ele, em parte, é uma vítima da própria família. Isso é uma diferença significativa em relação ao original, onde Leatherface é uma figura de puro terror. No remake, a história de fundo do personagem é expandida, mostrando sua deformidade facial e os abusos que ele sofreu, o que ajuda a explicar seu comportamento brutal. Uma das cenas mais chocantes do filme envolve o corpo sendo encontrado dentro de um frigorífero. Essa cena é uma homenagem direta ao filme de 74, mas no remake ela é executada com efeitos mais realistas e gráficos, ampliando o impacto horrível da descoberta. A trilha sonora composta por Steve Jablonsky é crucial para o tom do filme. Ao contrário da trilha sonora experimental e minimalista do original, a música no remake é mais orquestrada e intensa, refletindo o aumento da escala e do orçamento da produção. O designer de som foi cuidadosamente elaborado para criar uma atmosfera aterrorizante. Sons como o barulho da serra elétrica, o chiado de portas enferrujadas e o som de correntes foram usados para aumentar a tensão e manter o público constantemente no limite. Leatherface tem uma deformidade facial que o obriga a usar máscaras de pele humana, o que não é explorado no original. Isso adiciona uma camada extra de horror e tragédia ao personagem, fazendo com que o público veja Leatherface não apenas como um monstro, mas também como uma vítima das circunstâncias. O filme passou por várias edições antes de ser lançado nos cinemas. Algumas cenas foram cortadas ou editadas para evitar uma classificação maior de 18, que poderia ter limitado o público do filme. A versão final é uma mistura de horror visceral e sugestivo, mantendo a intensidade sem ultrapassar os limites impostos pelas censuras. O Massacre da Serra Elétrica de 2003 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 107 milhões mundialmente, contra um orçamento de 9,5 milhões. Embora tenha recebido críticas mistas, com alguns críticos elogiando a intensidade do terror e a produção de alta qualidade, outros sentiram que o filme carecia de originalidade e do impacto cultural do anterior. Sangue e membros fluem nas tomadas de 2003, mas não é como se fosse algo que não tenhamos visto antes. Slashers adoram qualquer desculpa para exibir seus efeitos práticos, mas o que muitos slashers não têm é um personagem que pode aterrorizar você com suas palavras e nada mais. O filme de Tobe Hooper gira em torno de uma família de canibal, liderada pelo velho sob uma maquiagem pesada, como o avô impossivelmente vivo. Nesse, este clã vai lhe dar arrepios na espinha e talvez fazer você sentir um pouco de pena de Leatherface. A maior diferença entre as tomadas de Hooper e Nispel está na família de canibais. O clássico de 1974 é de desespero desconfortável, mas o remake é aquele que toda a esperança e luz, mesmo nas cores sujas e escuras usadas, foram removidas, deixando apenas uma feiura brutal e sem esperança. A visão aqui é de um mundo onde ser assassinado não é a pior coisa que você pode enfrentar, mas sim o mal que gosta de brincar e quebrar sua comida primeiro. Ele vai massacrar você
sem colocar a mão na sua carne. E isso é sim perturbador. Apesar das críticas, o filme abriu caminho para uma série de outros remakes de terror durante os anos 2000, solidificando a estratégia de refazer clássicos como uma maneira viável de atrair tanto o público antigo quanto novos fãs do gênero. Ele também revitalizou a franquia, levando a prequels e sequências que exploraram ainda mais a história da infame família Sauer. Marcus Nispel trouxe sua experiência em videoclipes para a direção do filme. Isso é evidente no ritmo e no estilo visual, que é muito mais rápido e muito mais estilizado em comparação ao original. A edição rápida e a cinematografia dinâmica ajudaram a criar um sentimento de desorientação e terror que ressoa especialmente com o público mais jovem. A série deve ser uma das franquias mais fracas do gênero, com novos filmes que se contradizem em termos de linha do tempo e as origens de Leatherface. Mas há um remake, um diamante bruto, injustiçado por assim dizer, que parece cair pelas lacunas, apesar de ter recebido duras críticas dos fãs e críticos na época de seu lançamento. Com toda a porcaria que veio depois desse, esse ainda continua sendo um dos melhores remakes de terror já feitos. O remake de Massacre da Serra Elétrica de 2003 conseguiu renovar um dos maiores clássicos do terror, trazendo para um novo milênio com uma abordagem que respeita a original e ao mesmo tempo que introduz novos elementos e uma estética modernizada. Apesar de não possuir o mesmo impacto inovador que o original, o filme de 2003 é uma obra de terror eficaz e assustadora, por mérito próprio, consolidando seu lugar na história do cinema do horror. Suas contribuições para a estética e narrativa do gênero continuam a influenciar remakes e novos filmes de terror nas décadas seguintes. Bom pessoal, agora é sua vez de dizer o que achou do vídeo e o que acha do remake. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo sobre o clássico de 74 e vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo.